democracia, consenso e atividade do juiz, atividade jurisdicional. A questão é a seguinte: a função jurisdicional tem como fonte de legitimação o consenso popular ou não? Ou não? No Estado democrático de direito, o juiz tem que atender às expectativas populares sempre ou não? O juiz pode decidir algo contra a vontade das maiorias, contra a vontade da população em geral, ou não? Ou o juiz tem que seguir rigorosamente a vontade popular? Esse é o tema. É esse assunto que nós vamos colocar aqui em pauta, em debate, e você, caro telespectador amigo, poderá participar, poderá escrever, ouça essa nossa intervenção, escreva e nós podemos estabelecer aqui um diálogo a partir dessas suas observações. O tema central, portanto, democracia, consenso e função jurisdicional. Premissa básica. A premissa básica de entendimento dessa matéria, tal como coloca o professor Ferraioli, é a seguinte: é distinguir funções de governo e funções de jurisdição. As funções de governo, sim, estas, de um modo geral, não de forma absoluta, mas de um modo geral, as funções políticas de governo devem estar fundamentadas pelo consenso da maioria. Os políticos se preocupam muito em buscar este consenso, ou ao menos buscar o máximo de opinião que ampare as suas decisões políticas. É natural, no Estado democrático de direito, que os governantes procurem atender à vontade da maioria. Isso é natural, porque a legitimação da função política é muito distinta da legitimação da função jurisdicional. Daí a pergunta: e o juiz deve buscar então legitimação onde? No quê? Se não é o consenso da maioria sempre que legitima a função do juiz, o que é que então legitimaria essa função do juiz? Vamos lá? Duas são as fontes de legitimação do poder judiciário. Duas fontes de legitimação das decisões judiciais. Quais são elas? Em primeiro lugar, segundo o professor Ferraioli, a primeira fonte de legitimação é a busca da verdade. É a busca da verdade dentro de um processo que segue toda a tramitação do processo justo, que significa respeito ao devido processo legal e suas regras procedimentais e materiais. Então, número 1, a primeira fonte de legitimação é a busca da verdade. A segunda fonte de legitimação das decisões judiciais está na função de garantia dos direitos e das liberdades que é desempenhada pelos juízes. Função de garantia que significa que, muitas vezes, o juiz aqui vai ter que decidir coisas contra a vontade das maiorias. Há poucos dias, num congresso aqui em São Paulo, congresso do IBCCRIM, o ministro Peluso, presidente do Supremo Tribunal Federal, fez um discurso muito apropriado no sentido de que a jurisdição do Supremo e dos juízes nem sempre está em consonância com a maioria.
E ele então falava da jurisdição contramajoritária. O professor Ferraioli fala da jurisdição de contrapoder, ou seja, a jurisdição às vezes contraria decisões de outros poderes, por exemplo, do poder legislativo. O poder legislativo decide algo, escreve algo no texto legal, e se este texto conflita com a Constituição ou com os tratados internacionais, o que acontece? O Supremo, e todos os juízes deveriam fazer a mesma coisa, decide contra a decisão do Poder Legislativo, que é a decisão da maioria. E isso não pode gerar incertezas, não pode gerar insegurança ou suspeitas, porque é assim que os poderes convivem no século XXI. Nós já não estamos mais no Estado de Direito lá do século XIX, quando se instalou a Revolução Francesa e ali se estabeleceu um modelo de Estado e de direito e de justiça que era todo ele fundado no texto legal e a preponderância era deste texto legal. Agora estamos no século XXI e desde a Segunda Guerra Mundial, toda essa lógica de vivência harmônica dos poderes no Estado de Direito da pós-modernidade mudou por completo. Porque agora, o que temos? O que temos agora é um poder judiciário, um juiz, que não é mais a boca do legislador, la bouche de la loi, e que agora faz uma aferição da validade deste texto legal. Assim é. E quando o Supremo ou qualquer juiz no nosso país, quando o Supremo ou qualquer juiz decide a inconstitucionalidade de um texto legal, o que é que ele está fazendo? Está tomando uma decisão contramajoritária ou uma decisão de contrapoder, porque no fundo o poder judiciário está dizendo que naquela área, naquele assunto, o que vale é o direito e não o texto legal. Em regra, o texto legal, produzido pelas maiorias do poder político, em regra tem consonância com a Constituição e com os tratados internacionais. Quando isso acontece, não há nenhum tipo de censura, não há um tipo de glosa que o judiciário faça ao texto legal. Mas quando o texto legal conflita com as normas jurídicas superiores, compete ao Poder Judiciário, dentro da sua legitimação incensurável, compete declarar a invalidade do texto e dizer que o direito naquele caso é outro, distinto do que está escrito na lei. Com isso, fica patente a distinção entre a lei, que é um produto legislativo das decisões das maiorias do poder político, e o direito. Qual é a diferença fundamental? É que o direito, ele é formado, ele é consubstanciado por vontade política e por vontade judicial. Nem todas as leis valem, somente valem as leis em consonância com o direito. E o direito é um conjunto normativo complexo, composto de leis e códigos, de constituição e jurisprudência constitucionalizada, tratados internacionais de jurisprudência internacional, direito universal e jus cogens. Como se vê, eu estou mencionando aqui 8 fontes do direito na atualidade. 8 fontes do direito. Leis e códigos, constituição e jurisprudência interna, tratados internacionais e jurisprudência internacional, direito universal e o jus cogens que emana fundamentalmente
das normas da ONU. 8 fontes do direito. E o juiz deve se pautar por essas 8 fontes jurídicas. Não necessariamente, portanto, o juiz aplica o texto legal seco. Porque o texto legal pode não corresponder a todas as normas juridicamente superiores a este texto legal que está embaixo. A lei está embaixo, as demais normas jurídicas estão em cima e é preciso, então, buscar conformação entre essa lei de baixo e os textos jurídicos de cima. Isso é o que Kelsen chamou de pirâmide jurídica. Só que ele, lá no século XX, no primeiro terço do século XX, ele estruturou essa pirâmide jurídica do ponto de vista puramente formal. Ou seja, leis embaixo, Constituição em cima, mas Constituição apenas como fonte de legitimação dos textos legais de baixo. Ou seja, era uma visão da Constituição eminentemente formalista. Isso tudo morreu. Na atualidade, no direito pós-moderno, a pirâmide jurídica ficou muito mais complexa. São 8 fontes, portanto, temos que colocar cada fonte no seu devido lugar e compete ao juiz ter essa preocupação e fazer toda essa, digamos, adequação entre os textos de baixo e os textos de cima. Aqui, então, eu posso resumir as 2 fontes de legitimação da atuação do juiz. O juiz tem que se preocupar não com o consenso das maiorias, o juiz tem que se preocupar, como fonte primeira de legitimação, a busca da verdade. Porque a função jurisdicional, ela é eminentemente cognitiva. Ou seja, o juiz, pelo processo de cognição, pelo que significa processo de conhecimento dos fatos e do direito, o juiz, então, faz aqui toda essa operação de descobrir os fatos e aí aplica o direito dentro de cada situação e de acordo com todas as normas jurídicas vigentes. Se a jurisdição é cognitiva, ela está em função de buscar a verdade. Aqui está, então, a primeira fonte de legitimação do juiz, a busca da verdade. Tem que buscar e encontrar a verdade possível, a verdade processual, a verdade que pode ser construída dentro do devido processo legal. Portanto, também aqui é um bom momento para se criticar o velho princípio da verdade real. Cuidado, essa verdade não é tão real, assim como se possa imaginar. Porque há muitos limites na construção dessa verdade, há muitos limites na produção das provas. E se é assim, o juiz tem que buscar uma verdade que possa ficar legitimamente construída dentro do devido processo legal. Aqui está a primeira fonte de legitimação. E a segunda fonte está no papel de garantia do juiz. E aqui, então, 2 observações eu teria que fazer a respeito desse tema. Essas 2 observações são as seguintes. Vamos lá. A primeira observação é a seguinte. O juiz tem que exteriorizar na sentença toda a verdade sobre a qual ele está tomando a sua decisão. A fundamentação da sentença, portanto, tem essa função de legitimação democrática, neste sentido de o juiz tem que exteriorizar o seu raciocínio jurídico, mostrar os fatos, mostrar as provas, e desta maneira ele então se legitima ali do ponto de vista jurídico. Essa é uma observação que eu queria fazer.
E uma segunda observação que eu preciso fazer é o juiz, nessa função de garantia, é recordar aquela velha história ocorrida na Alemanha, em que um camponês, de repente, se viu agredido pelo Estado que queria tomar as suas terras, e esse camponês, então, saiu da sua zona rural, foi à capital, Berlim, e disse: sempre haverá um juiz em Berlim. Ou seja, o poder imperativo do executivo, que queria tomar suas terras assim, abruptamente, sem nenhuma indenização. E, então ele disse: há sempre um juiz que pode tutelar e amparar os nossos direitos. Desgraçadamente, a história depois vem nos contar e nos comprovar, desgraçadamente, que no final o imperador acabou mesmo tomando as terras, e apesar das decisões do juiz, isso não foi levado em conta, o judiciário foi atropelado. Vivíamos uma época, então, de preponderância absoluta do poder executivo, que atropelou, desrespeitou as decisões judiciais, e acabou, então, a função do juiz de garantia acabou não servindo de nada neste caso, porque, evidentemente, o direito perde para a força imperativa de quem é ditador. Em síntese, aqui estamos. O juiz não tem que se preocupar com o consenso da maioria. Se a sua decisão está em consonância com o consenso da maioria, tudo bem. Mas se não está, ele tem que tomar decisões contramajoritárias, de contrapoder, porque o juiz tem comprometimento com o direito e não com o consenso das maiorias, que nem sempre atende às premissas constitucionais e internacionais. Assim é, este é o primeiro tema nosso, fica aí então para você, participe conosco, pode então aqui dialogar, estabelecer um diálogo, comentar, e nós então estaremos juntos aqui neste tema. E se você é um professor universitário, participe do nosso Atualidades do Direito, escrevendo, opinando, tendo o seu blog, e aqui estamos prontos para construir um mundo jurídico bem dinâmico, bem atual. Avante! Avante, avante!